Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz de Cristo seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast vocacional da Paróquia Santa Luzia. Como bem sabe, estamos no mês vocacional, mês de agosto, mês das vocações, e estamos com a nossa série sobre vocações. E hoje, de modo especial, ao tratar do tema da família, vocação matrimonial, estamos com um casal muito querido de nossa paróquia, mas também de toda a Planaltina, né, Dona Celsa, Dona Celsa e seu Ricardo. Dona Celsa e seu Ricardo. Primeiro muda o sistema. Muda? Sim. Então, sejam bem-vindos, né, para esse momento de grande graça, grande alegria tê-los vocês aqui, um casal de longa vivência, não só de matrimônio, mas também de igreja, que é modelo e exemplo para todos nós. Então, quem é Dona Celsa, seu Ricardo, o que vocês fazem? Se apresentem para quem está nos acompanhando. Nós, toda a vida, a gente trabalhou na comunidade, né? A gente casou, já está com 62 anos de casado, que foi feito agora. E desde 1968 que a gente ingressou no trabalho de comunidade, começamos na comunidade base. E a gente, toda a vida, está sempre entrosada. Assim que a gente chegou também, nós chegamos aqui em Brasília, em 72, em agosto, nós chegamos em Planaltina, nós ficamos 15 dias na casa de um amigo nosso, e no outro dia nós já fomos para a missa, nós chegamos no sábado, e no outro dia nós já participamos da missa, a missa era 8 horas da manhã, e nós, junto com as crianças, sempre junto, nós tínhamos 13 filhos, apesar de a gente perder um, né? Mas sempre com eles. E logo que a gente começou a participar na igreja, eles já colocaram eu como pastoral, presidente dos Vicentinos, né? E desde daquela época nós nunca parou. Quando foi em 74, nós fomos convidados para ser ministro extraordinário da Eucaristia. Primeiro, foi ministro extraordinário da Eucaristia. Aí, nós dois fizemos o curso, e nisso ele também foi convidado a fazer um encontro que tinha, né, das pessoas que encontro dos cursilistas. Cursilista. O cursilista. Aí ele 73. Ele fez um encontro de cursilista. Aí, quando foi no dia que a gente fazia um encontro todo mês, aí quando ele estava trabalhando no encontro, e que foi chegando, né? Aí eu senti uma fora d'água. Falei, meu Deus, então também preciso fazer esse curso de ministro. Aí o primeiro nós fez o cursista, sobre o cursista só aquele de Planaltina. E aí nós ingressamos, e até hoje nós estamos aí, o que a igreja precisa de nós, se nós tivermos alcance, nós estamos sempre aí pronto para servir, porque a gente já não sabe mais viver sem estar na comunidade. Uhum. Muito bem, seu Ricardo, o senhor, de onde vocês vieram, né? Onde vocês se conheceram? Nós somos de Minas, eu sou primo do pai dela. O meu pai é tio do pai dela. Nós casamos em 64, e quando foi em 68, chegou a comunidade de base lá onde a gente morava, no interior, na roça. Eu fui escolhido para ser o coordenador da comunidade de base do local. Aí a gente fazia celebração de culto, eu celebrava cultos, fazia a celebração da palavra, todo domingo na minha casa. Depois que foi em 72, que nós foi morar num lugar que tinha capela, e eu resolvi vir para Brasília. E em 72 eu cheguei aqui,
E ingressei na comunidade, já fui logo para o cursilho, depois fui ministro da Eucaristia. Fui ministro da Eucaristia 30 anos aqui, na paróquia São Sebastião e Santa Rita. Sim. E como vocês chegam aqui à paróquia Santa Luzia? Nós chegamos à paróquia Santa Luzia... Não tinha ela ainda, né? Não tinha, mas foi em 2010. 2009, porque a gente chegou aqui em 2009, já começou a participar, mas numa época que eu estava com a depressão muito forte, aí o pessoal chegou, aquela mulher é meia doida. Mas a gente começou a participar e nunca mais a gente parou. Eu morava na Vila Bertis, aí comprei um lote aqui no condomínio Sarandi. Em 2009, vim morar aqui e comecei a participar aqui. Aí já era paróquia. Muito bem. Bom, então, toda a história começa com o encontro, né? Com o encontro. Quando um vê o outro. E como vocês se conheceram, né? Foi amor à primeira vista ou foi algo que foi acontecendo? Quem tomou a iniciativa? Como que foi isso? Eu morava longe da casa dela, 15 quilômetros. Então, foi amor à primeira vista mesmo, porque nós somos parentes, mas nós não conhecíamos. Porque ele não morava num córrego, né? Pertencia até outra paróquia, e ele morava no outro córrego também. E nós conhecemos foi na missa. Inclusive, foi na igreja. Lá na região, lá é conhecida por córrego. O córrego da Paciência, onde eu morava, ela mora no córrego do Bonfim. E quando Deus chama, não tem jeito. Nós meu pai toda a vida prendeu nós muito, né? Só deixava a gente ir à missa. O pai dela, se visse ela conversando com a gente, batia. Inclusive, o meu primo disse para mim, apresentou ele para mim, me fala Cicinha, né? E não é Celso, é Cicinha. Cicinha, namora com Cadinha que falava. Aí eu falei assim, eu não, se você quer arrumar uma namorada com ele, você namora ele. Aí que passou, eu não quis. Mas como eu via nas missas, né? Ele tá sempre nas missas. Me conquistou na igreja, porque eu via participar e muitas vezes os pais antigamente gostariam que as filhas casassem com pessoa que tivesse condições financeiras boas. Então, mas eu observava muito a pessoa. Mesmo eu nova, com 17, 16 anos na época, eu observava se aquele rapaz era um bom rapaz, se tinha uma vida cristã, se ele era de boa família, se ele trabalhasse também, porque eu pensava, se casar eu vou morrer de fome, porque na casa do meu pai toda vez tem muita fartura, né? Eu pensei logo, se não trabalha, como é que vai tratar de família? Aí ajeitava logo. Mas como nós era primo, e o pai dele era muito trabalhador também, que era primo do meu pai, meu pai era sobrinho dele, aí eu pensei assim, esse daqui vai dar. Aí não era tanto, foi o chamado mesmo, porque não tinha aquele amor. Que inclusive passou, aí foi lá em casa. Não é amor, você não achava bonito, né? Então, nós encontramos, conversamos ali, mas um pouquinho só, porque nós tínhamos medo de meu pai, se meu pai tivesse, ver se a gente ia conversar, ele batia na gente, né? Nós encontramos e ele combinou de ir lá em casa. E foi. Chegou lá, meu pai estava lá, nós só foi na sala e deu bom dia, só boa noite e pronto, porque meu pai não deixava. Aí ele sumiu, passou uns 2 meses, só pensasse, aquele não vai querer namorar comigo mais não, porque é muito longe. Mas eu sempre pedi a Deus, né? Como foi, passou 1 mês e tanto, apareceu lá em casa de novo, aí foi a gente começou.
2 meses. Porque a gente morava longe, nós morávamos 15 quilômetros do outro, um do outro. E meu pai não deixava a gente... nós trabalhávamos muito e não deixava a gente andar sozinha de jeito nenhum. Porque ele tinha medo da gente fazer besteira, né? Igual muitos namoros faz hoje em dia. Mas com 7 anos de idade, 6 anos que eu tinha, a minha mãe era analfabeta, meu pai tinha um estudozinho, mas ela rezava o texto. Só que ela, na época, ela rezava o texto, não contemplava os mistérios. No lugar dos mistérios, ela falava: coração de Maria, seja amante de coração, que na vida, que na morte, na nossa salvação. Coração de Maria, seja amante amaciado, seu amor de vós cada vez mais abrasado. Eu peguei, aí aprendi a rezar o texto. Aí depois, meu pai não ensinava não, mas sempre deixava um catecismo lá. Eu peguei o catecismo, aí eu vi que não estava certo o modo de contemplar os mistérios. Aí eu fui pegar os mistérios e fui aprender a rezar, decorar os mistérios do texto. E a minha mãe, peguei e ensinei para minha mãe os mistérios do texto. Ela aprendeu também, porque eu ensinei. E toda a vida eu tive a vocação. Mas antes, eu estava pegando moça lá na roça para poder levar para seminário. Para fazer o curso de freira. É seminário mesmo, né? Aí, Convento, justamente. Aí eu quis ir, meu pai falou assim. Aí eu pedi meu pai para mim, que eu queria ser freira. Mas você sabe por que eu queria ser freira? Primeiro, que eu achava bonito. E segundo, porque judiava muito com a minha mãe e eu queria fazer alguma coisa para ajudar minha mãe a sair daquele sofrimento. Aí ele disse para mim: eu não vou deixar você ser freira, não. Você está querendo desocupar, sair daqui, sair da minha barra, e quando voltar você já está livre, quer dizer, desacostuma do pai, mas da mãe, da família. Aí eu fiquei, mas eu tinha muito medo do casamento. Por quê? Eu pensava nos filhos, eu pensava na educação dos filhos, e eu pensava também, foi Nossa Senhora que me ajudava mesmo. Porque quando a gente coloca um filho no mundo, a gente tem que ter a responsabilidade da educação do filho. Então, eu preocupava muito com a religião por causa disso. Que eu queria ter uma família, mas uma família que colocasse o Cristo e Maria dentro do lar. E aí, toda a vida, eu mais ele aqui, nós casamos e... Olha, desde a primeira noite nós rezávamos o texto todos os dias. Nós dois, nós rezávamos, demorava para os outros não escutar, nós rezávamos o texto baixinho. Nós dois, toda a vida, desde quando nós casamos, na semana que casamos, nós rezamos o texto todos os dias. Porque sem a educação, eu tinha tristeza de ver a família não ensinar os filhos as coisas. Eu já tinha essa coisa comigo desde menina por causa da minha convivência, que eu já preocupava. Aí, então, nós começamos. Tinha a vez que ele ia lá em casa, meu pai não deixava nem na sala só dar, porque era rígido mesmo. E nós casamos e Deus, com 4 anos, nós íamos ter 4 filhos. Certo. E como foi essa preparação entre o namoro? Quanto tempo vocês namoraram até casar? 2 anos. 2 anos. 2 anos e 4 meses. Quando vocês disseram assim, vamos casar, já começou a preparar para o casamento? Como quando foi assim, ele tratou de... Falou, vou mandar meu pai. Porque lá é diferente, namorava e mandava pedir o casamento, não era a gente mesmo que pedia. O pai dele foi lá em casa pedir
pediu casamento. Aí meu pai levou 8 dias para dar resposta, se sim ou não. 8 dias. Aí no dia que foi dar a resposta, ele perguntou, eu lembro direitinho, ele perguntou, Cicinha, o Cadinho me mandou pedir casamento com você, você vai aceitar? Você foi, virei para ele e falei assim, não estava de pai não, nós tratávamos de Zé Arbino, ele não deixava eu chamar de pai não. Seu Zé Arbino, se o senhor achar que ele é um bom rapaz, se o senhor achar que deve, o senhor dá o sim. Agora, se o senhor achar que não deve, então não precisa o senhor dar a resposta. Então eu coloquei toda a responsabilidade nas costas do meu pai. Porque depois, se não desse certo, ele não ia me cobrar. Mas isso a gente tem, acho que a gente tem isso porque a gente já vive uma vida preparada de oração. Porque eu lá em casa, gente, posso falar, né? Lá em casa nós tínhamos o dever de socar arroz. Vocês sabem o que é socar arroz, né? Socar arroz. E meu pai tinha muito companheiro da roça. Então nós primeiro que nós socava 2 pilão de arroz pro almoço e a janta no outro dia. Aí eu ia pro quarto e rezar com meus irmãos. Pegava o terço, meu pai já tinha deixado lá esse livro, não sei, foi Deus que deixou lá. Aí eu pegava rezar com meus irmãos. Então toda a vida eu sinto esse prazer, esse amor da presença de Deus na nossa vida, toda a vida, Deus de menino. Lá em casa, a minha vida é quase igual a dela, os pensamentos, né? Mas meu pai era muito de igreja, meu pai ia à missa todos os domingos. Da nossa casa na igreja era 2 horas a pé, mas ele ia a cavalo, era 1 hora a cavalo. Todo domingo ele ia à missa. E apertava nós para ir para a igreja também, para ir à missa. E serviço, ele não deixava a gente ter sossego. E a oração, a minha mãe que ensinou todos nós somos 10 irmãos, 5 homens, 5 mulheres. As orações que nós aprendemos foi a minha mãe que ensinava. Minha mãe é analfabeta, não sabia nem o ó. Meu pai também era analfabeto, mas era trabalhador. A minha mãe era um curisco no serviço. Então, a gente aprendeu a ser de igreja. Não é assim, vocação da gente, é ensinamento da família. Eu acho que a vocação tem que nascer na família. Que tem a vocação pessoal, mas começa com o pai ou com a mãe ensinando, né? Porque sem ensinar ninguém aprende. Exatamente. É isso, né? Então, já temos aqui alguns princípios, né? Então, como a senhora desejava desde jovem, né? Ali um rapaz que tivesse fé, participar da igreja, fosse trabalhador, né? Então, são coisas que, de fato, alimentam. E onde encontrou esse homem? Na missa, né? Não foi no forró, não foi numa praça, não foi numa festa, foi na igreja. Encontrou o homem de Deus onde? Na igreja, né? Então já deixa aí para aqueles que querem procurar, né? Namorada que ele vai tão longe, né? Ele está tão ali, está guardado por Deus, está em Deus, né? É verdade. Quando a gente reza, pede, faz nossa parte, Deus apresenta, né? Mas aí vocês se casaram, a gente sabe que a vida de casada, a vida no geral tem seus desafios. Imagine, né, a vida de casado, novos como vocês eram, depois com esse longo tempo que vocês têm de casados, né? Quais foram ali as dificuldades que vocês encontraram, a maior dificuldade, né? Como vocês conseguiram superar? A fé em Deus, a oração ajudou? A fé... Foi na doença do filho, né? A coisa que fez nós sofrer muito foi que meu primeiro filho, ele morreu com câncer, leucemia. E eu achava tão bonitinho que ele ia rezar já rezava o texto. Então tinha dia que ele ia, foi difícil, foi
2 anos e 8 meses, muito difícil. Aí ele ia eu levava ele para tirar o sangue, depois tinha que arrumar uma pessoa que eu trabalhava para ajudar também, que eu trabalhava como costureira. E então eu pedi a pessoa para ir lá com ele para poder pegar o resultado do exame. E se tivesse com problema, aí ele ia ficar internado. Aí ele chegava do hospital, eu perguntei, e aí, meu filho? Deus ajudou que você não ficou internado não, nem enfiava a mão no bolsinho não, mãe, aqui ó, Nossa Senhora não deixou eu ficar internado não. Ele tinha quantos anos? Ele estava com 10 anos e morreu com 11 anos e 4 meses. 11 anos e 6 meses que ele morreu. Então ele levava a mão no bolsinho. Outra coisa, eu resolvi estudar, ele também resolveu estudar, porque ele trabalhava de servente no hospital. E resolveu estudar, eu também fui estudar também, e eu achava tanta... Aí eu deixava eles em casa e ia para a escola à noite. Aí quando eu voltava da escola, ele estava deitado na cama, com um livrinho de contemplar os mistérios, e com o tercinho na mão, então quer dizer, ele começou a rezar o terço... E dormiu. E dormia, com o tercinho na mão, e com o tercinho na mão e com o livro de mistério. Mas a gente foi... E aí eu vou contar para vocês. Então, quando ele fez a primeira... Quando ele fez a primeira... Não, ele trabalhava no hospital que o Ricardo... Ele estava internado no hospital que o Ricardo trabalhava. Então ele ficou lá para poder observar, porque ele não encontrava doença que ele tinha. Ele só ficava pálido com febre e clamava dor de cabeça, mas ele ficou, não dava, eles desconfiaram que podia ser realmente leucemia. Aí então ele ficava segunda a sexta no hospital. E na sexta ele vinha embora com o Ricardo, e segunda ele voltava de novo. Ficou 6 meses em observação. Aí ele foi, o Ricardo chegou de tarde, o Ricardo chegou, era 3 horas, eu estava na máquina costurando, o Ricardo já chegou chorando. Aí eu falei, o que foi, Ricardo? Aí ele disse, Celso, Cicinha, ele falava Cicinha. Os médicos vão fazer um exame no Abel. E ficou internado de agosto até novembro, para poder eles descobrir. Aí eu perguntei ao Ricardo, por que está acontecendo que você veio cedo? Aí ele falou assim, sim, os médicos vão fazer um exame no Abel. Se ele não se dá o que está pensando, ele não vai ter cura, não. Eu fui para poder, sabe quando a mulher, a hora, o casal tem que ter força para o outro? É esse o momento. Aí, nós fomos deitar. Eu disse, era cedo, mas de noite. Eu falei, Ricardo, o que Deus tiver permitido não vai acontecer. E nós temos que aceitar. Aí nós fomos deitar, isso foi em 74. Nós fomos, novembro de 74. Nós fomos deitar e joelhamos e rezamos o terço. Pedi a Nossa Senhora, Maria Santíssima, se o meu filho não tiver cura, a senhora queria que a senhora me avisasse. E nós fomos deitar. E eu deitei e dormi, e sonhei que Nossa Senhora... E eu tinha feito uma promessa dele vestir só de branco, blusa branca e calcinha azul da cor de manto Nossa Senhora das Graças. Aí nós tínhamos feito um varal no meio do lote, porque nós tínhamos desmanchado o barraco para nós fazer a construção. Aí nós fomos deitar, rezamos o terço de joelho, fui pedir Maria Santíssima.
Se o meu filho não tiver cura, eu queria que a senhora me avisasse. E lá eu tinha feito um varal no meio certo do quintal, que eu estendia a roupa. Aí no sonho Nossa Senhora disse assim, Cicinha, até Nossa Senhora me trata de Cicinha. Cicinha, vai lá no varal e pega aquela camisa do Abel. Se ela tiver seca, ele não vai escapar, não. Acordei. O que eu queria mais? Estava explicado, não tá? Você foi no varal, né? Não, só dela falar, vai no varal, pega aquela camisa. Se ela tiver, inclusive a camisa estava só com a manguinha de pendurada. Eu levei a mão, estava seca e acordei na hora. E também, isso, sobre essa... Aí pronto, eu aceitei, né? Nós rezava, mas eu sabia que Nossa Senhora tinha falado. Ela falou comigo que eu não ia escapar. Aí, outra coisa. Nisso, ele trabalhava no banco, no hospital, e trabalhava no Banco Itaú, tudo para ajudar na despesa. Ele trabalhava à noite. Saía do emprego cá, ia para a noite. E trabalhava, chegava em casa madrugada, meia-noite, no outro dia tinha que sair 5 horas. Aí, lá o diretor lá do banco pelejou com o Ricardo para levar para levar ele no espiritismo. Para levar ele no espiritismo, que às vezes o espiritismo curava e tal. Aí eu sonhei de novo. Eu sonhei que Nossa Senhora vinha assim. Vocês conhecem uma flor branca que sempre dá no brejo, Mariazinha que estrada. Nossa Senhora vinha e me abraçava e falava, tenha firmeza. 3 vezes. Falei, Cadinho, não precisa levar. Então, é uma coisa... Aí tá bom. Quando foi... Isso é outra coisa que aconteceu, que quando nós estávamos trabalhando na comunidade de base, apareceu testemunho de Jeová na roça. E a gente, quando começa a ler a Bíblia, se não tiver muita firmeza, mistura tudo. Eu lendo a Bíblia, rezando, e comecei a ler aquelas revistas do Testemunho de Jeová. Aí eu comecei a ler, aí comecei a ler aquela revista Testemunho de Jeová. Aí eu sonhei. Deixa isso quieto aí. Eu fui deitar, mas já estava bem assim, bem inclinada a lendo a revista, viu? Bem inclinada. Aí eu sonhei que Nossa Senhora disse, não perturba o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E eu tinha costume de levantar de manhã e abrir a Bíblia. Naquilo que eu abria, eu lia. Aí eu levantei depois desse sonho. Não perturba o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Quando eu abri a Bíblia, estava João capítulo 14, versículo de 1 a 5. Está lá. Não perturba o vosso coração. Levantei, peguei aquela revista, queimei tudo. Acabou. Então, ter toda firmeza no que estava certo. Então, isso tudo era uma luta na vida da gente. E tem outro caso também, mas eu nem vou falar, é muito difícil, é muito comprido o caso, que me livrou do espiritismo também. Então, tudo foi através da oração e através da minha dedicação às coisas de Deus.
que quando a gente dedica e tem conhecimento, nada vira a cabeça da gente. Tem muitos tormentos, né? Quem fala, o Evangelho esses dias dizia que estamos no barco, né? Então vem vento de um lado, de outro, ondas querendo nos desviar do caminho, querendo nos tirar da barca, querendo nos tirar da igreja, né? Mas temos fé, estamos firmes, você vê, né? do Espiritismo, apareceu um homem lá em casa, que lá era assim, nós morávamos numa casa grande, de longe via quem é uma casa velha, mas é grande. Fazenda velha. A fazenda velha. Aí, esse homem chegou lá em casa, não sei de onde que esse homem saiu. Eu lembro que eu estava costurando, a minha casa era essa janela grande. Aquele homem chegou e pediu comida. Era 11 horas, o Ricardo estava com 4 companheiros na roça. Aí pediu comida. Eu pensei assim, se fosse Jesus, eu ia preparar uma mesa, ia arrumar muito bem arrumadinha para Jesus. E Jesus pode estar naquela pessoa, daquele homem. Aí, rapaz, eu levantei, fui receber o homem, isso era mais ou menos quase meio-dia. Levei, arrumei a comida para ela, lembro direitinho até que eu tinha feito almoço. Arroz, feijão, angu, couve picada e carne de lata. Eu lembro direitinho. Aí eu pus o homem lá na cozinha, nós tratamos do homem como se fosse um conhecido. E esse homem pegou, pediu serviço pro Cadinho. Pediu serviço pro Ricardo, e o Ricardo deu. Assim, Ricardo, você tá doido dando serviço? Dando serviço a esse homem? Eu não conhece ele. Aí o Cadinho... O Ricardo veio buscar água, lá da roça veio buscar água. E Ricardo falou assim, Celsa, você sabia que nós estamos com Moisés aqui? Que Moisés, Ricardo? Aquele homem disse que é Moisés. Você vê o que essa gente apronta, viu? Mas diz o Ricardo que ele era tão bom de serviço que ninguém cortava ele. Mas eu nunca vi uma pessoa tão feio como esquisito igual esse homem era. E por malos pecados, a gente, olha bem o que o demônio faz. Nós estávamos com a vaca para dar a cria, e nós precisávamos demais do leite dessa vaca. E o Ricardo o homem estava lá em casa. Aí, o Ricardo, a vaca produz, não aceitava o bezerro de jeito nenhum. E ele falou com o Cadinho, que trabalhava com o espírito de uma tábua bastianinha, que tinha 50 anos que tinha morrido. Falei com você? Eu sabia que é espírito. Aí ele, vou benzer essa vaca. Não, senhor, você não vai benzer minha vaca, não. Não aceito benzer minha vaca, o senhor é espírita. O senhor não vai benzer minha vaca. Ele falou, eu sei, você tem uma lista aqui, ó, tá contando. Se, pois é, tem uma lista mesmo, tá com a cabeça, tá dentro da minha cabeça, que eu tenho reconhecimento das coisas. Não deixei o homem benzer, isso era numa quinta-feira. E a vaca teve o bezerro, mas não aceitava o bezerro de jeito nenhum, e eu precisava demais daquele leite. Aí ele pegou, foi trabalhar lá. E esse dia, eu tinha sonhado com Nossa Senhora. Ela disse, não perturbe e tem firmeza, só isso. Não perturbe e tem firmeza. Uhum. Aí eu fiz para mim, pedi a Nossa Senhora. O que eu fazia? Eu punha água lá no pé do rádio, na hora da bênção Nossa Senhora Aparecida, e vinha, banhava o peito da vaca com aquela água benta,
Quando fez 3 dias, eu fiz para Nossa Senhora Aparecida ajudar com essa vaca aceitar. Nós vamos lá à missa, e era longe a missa, era mais de 1 hora de charrete, nós tínhamos charrete nessa época. Isso foi, a Nossa Senhora Aparecida caiu na terça-feira. Quando foi na segunda-feira, era o último dia, né? Para ver se Nossa Senhora ia aceitar para mim lá me agradecer a Maria Santíssima. Padre, aí como a vaca não importava com o bezerro, a gente podia mexer com ele por todo lado, eu saí cá de dentro e peguei o bezerrinho, não, a porta do curral estava aberta, vou abrir, não, a vaca não está ligando para esse bezerro. Quando eu saí da benção de Nossa Senhora, que eu fui para lá, para poder amarrar as pernas dela, para poder banhar o leite, banhar o peito dela com a água benta. Quando eu abro a porta do curralzinho do bezerro, a vaca veio de lá e pegou lá meu bezerrinho, aceitou o bezerro. Falei assim, tá vendo? Não aceitei ele e arrumei um jeito, o Cadinho nós mandou esse homem embora. Ninguém deu notícia desse homem lá onde nós morávamos. Não foi, Cadinho? Ninguém deu notícia. Tudo isso teve oração e participação de Nossa Senhora. Né? Olha aí. E a senhora vocês falaram de Abel, né? O filho Abel. Além do Abel, quais foram os filhos que vocês tiveram? Né? O Abel foi o mais velho. Aí ele morreu quando ele estava com 11 anos e 7 meses, ele morreu com câncer. Mas eu tinha o Albion e o Melquisedeque. E dentro, quando o Melquisedeque estava com 8 meses, eu fiquei grávida de novo e foi gravidez tubara. Então a gravidez tubara não foi para frente, foi preciso operar e tirar as trompas, porque infeccionou. Aí eu fiquei só com os 2 filhos, a Abel e o Bion. Não, o Bion e o Melk. A Melk e o Melquisedeque e o Bion. E como foi ali a formação religiosa deles, né? Vocês no início já ensinaram a rezar, já rezavam porque tinha método, nós como foi a transmissão da fé? O catequista foi ela mesmo. Eu fui catequista para os primeiros meninos. Eu era catequista. Eu fui catequista de pré, depois fui catequista de adolescente, depois fui catequista de casal, ultimamente preparava o casal para casar. Né, Ricardo? Na época era o padre Severino, que já passava todos os documentos para nós dava catequese, e enquanto eles não aprendiam toda a oração básica, nós não dava o certificado. Teve um médico lá do Sobradinho que me ofereceu na época R$500 para mim dar o certificado para ele, que ele não tinha condições de aprender oração. Assim, não. Se você não aprender a oração, você não vai pegar o certificado. Pois ele teve que dar as orações. Se você sabe de coisa muito melhor, muito pior do que a oração, por que você não vai aprender o ato de contrição, o creia, salve rainha e os mandamentos? Pois ele teve que dar todinho. Dá lá para mim ver. Nós demos catequese para jovem. O primeiro dia da catequese passou. Foi o segundo dia da catequese, nós dava a catequese no domingo. Aí eu fiquei pensando, gente, esses catequeses não tem prova, como é que eu sei que esses alunos aprenderam alguma coisa? Aí eu peguei a aplicar a oração, precisa aprender a oração e ler e rezar para a gente as orações como prova que eles estavam aprendendo. Que aprendeu. Aí seguimos esse ritmo. Primeiramente, nós foi 70 alunos. Chega na Santa Rita. Nós dava catequese. Mas ele ia para a igreja 1 hora, só saía depois da missa das 5. Para poder eles participaram. Aí, mas foi a coisa mais linda. Tanto de jovem, com a gente casado também.
70 pessoas, mas foi muito lindo demais. Aí pegou, eu dava catequese de criança no sábado, eu dava catequese na quinta-feira, mas ele, para casais, e aqueles casais que não podiam ir, nós ainda tirávamos um tempo no domingo para aqueles que trabalhavam e não podiam ir na catequese na semana, para eles não ficar, nós tirávamos a hora para eles também no domingo. Então nós vivia, eu nem sei como é que a gente dava conta, isso foi milagre, foi mistério. É coisa de Deus, né? E nesse contexto os filhos também foram aprendendo, sendo catequizados, participando da vida de igreja. Meus meninos, e nós participamos, nós que deu catequese. A adolescência deles foi no grupo de aquele Melquisedeque foi difícil na catequese. Eu dava castigo ele perto dos meninos. O Melquisedeque foi difícil. Eu que reza mais, mas também é terrível, né? Mas ele reza, ele é mais, o Bion tem mais facilidade de trabalhar assim com as pessoas de fora. Mas como a mulher não acompanha, para eles dois não dá. E o Melquisedeque, não tem ninguém que tem mais oração, que reza mais que o Melquisedeque. Não tem ninguém. Meu filho, tem o erro? Tem, mas eu não tenho culpa de nada, que nós ensinamos. Nós cobramos até os 22 anos, até que ele, depois que foi trabalhar na PM, que mudou o jeito dele ser. Depois que ele fez o curso para negócio de psicologia. Uhum. Então ele ficou meio negócio da psicologia, mas sob oração, Melquisedeque é o melhor da turma. O Bion também reza. Se mandar qualquer um deles, tiver no lugar, mandar eles rezar o texto, eles tiram o texto e rezam. Eles rezam o texto todos os dias. E de vocês, o que vocês tiveram do início do casamento até hoje, vida de oração, a rotina, o que vocês construíram do início até hoje em vida de oração e de fé? Nós iniciamos, fazemos até hoje, isso mantém o nosso sacramento em vivo. Justamente, até hoje. A nossa vida foi, toda a vida foi da roça. Lá na roça a gente plantava o milho, plantava arroz, comia o que plantava. Não é igual aqui que a gente arruma o dinheiro para comprar. Lá a gente plantava. Eu fiquei na roça até os 30 anos. E casei, fiquei casado lá na roça 8 anos. Aí vim para aqui. Só que lá na roça é diferente. As missas eram longe, eram os domingos, a catequese tinha que ser em casa. Eu dava catequese em casa. Então, e o culto também era na nossa casa. Depois que nós viemos para aqui, a vida mudou. Aí a gente, em vez de plantar, a gente já foi só colher, né? Então, já viemos morar, bem dizer, dentro da igreja, junto com o padre. Agora, uma coisa que muito importante, que nós trabalhamos na catequese, o padre dava muito apoio, porque a catequese, sem apoio dos padres, é muito difícil. Então, o padre Severino dava o maior apoio para a gente, dava liberdade para a gente agir, né? Então, era muito importante. Dos 30 anos até agora, a vida foi mais na igreja. Servindo a Deus. Servindo a Deus. E eu estou achando tão difícil, porque eu estou com problema de ansiedade. Mas quando eu não posso participar, para mim é um castigo. Não estou podendo participar. Eu não perdo. Todo domingo eu vou à missa. Só não vou à missa quando estou viajando, quando eu estou fora daqui. Mas eu estando aqui na cidade, eu não perdo missa de domingo de jeito nenhum. É obrigação minha. E os filhos também, que nós moramos no meio, um do lado de outro. E se eles não forem à missa, nós cobramos. O dia que eles não vão à missa, eu escolho, porque eles ficam andando ao redor, eles ficam andando de longe de mim.
Eu já sei que não foi. Eu já sei que não foi a missa que está me livrando de eu falar alguma coisa. Muito bem. E, assim, hoje, né, com a experiência que vocês têm, qual seria, assim, o conselho, né, o ensinamento que vocês diriam para as pessoas que estão despontando para a vida vocacional, a vida de matrimônio, que estão se preparando para o casamento? Qual a mensagem vocês deixariam para esses? A mensagem que eu, pelo menos eu deixo, é que procura conhecer bem uns aos outros. E não deixa de cobrar as coisas depois de casado. Que às vezes, quando tá namorando, aí vai os dois juntos para a missa, vai os dois juntos. Depois que casa, aí relaxa. Outra hora vai só a mulher, outra hora vai só o homem. Então, já costuma ir à missa junto, já prepara o casamento dentro das coisas de Deus. Porque senão depois não tem condições de voltar. Isso já vi muito, eu tenho observado muito nos casais novos hoje, que falta isso. Antes de casar, só quando tá namorando, tudo bem, né? Vai à missa junto, todo lugar que tá junto. Depois que casa, que acostuma, mulher se quiser vai à missa sozinha, deixa as crianças ir à missa sozinha, não preocupa assim, trabalhar na unidade, principalmente na unidade da oração. Padre, essa pergunta que o senhor fez, eu acho ela muito difícil, porque hoje em dia, os jovens já se dá o prazer de conhecer um ao outro beijando. Eu encostei na Celsa assim, ó, no dia do casamento. Gosto de ver a diferença que tem, né? Então é muito difícil para mim hoje falar alguma coisa com um jovem, com uma moça, sobre o modo de ser, né? Porque a diferença é grande demais com a de hoje em dia. A liberdade demais, né? Porque hoje em dia, hoje o que a gente observa, no namoro já faz tudo. Namoro, eles já fazem tudo. Aí costuma. Depois que tá casado, já não faz mais. O marido, por causa do futebol, a mulher... Outra coisa também. O diálogo é muito importante. O principal do casamento. O diálogo, não deixe de conversar, não pode deixar de conversar naquilo que precisa. Ó, fulano, vamos fazer isso, isso e isso. Não viver uma vida para lá um com o outro, senão não dá certo. E também vai criar os filhos desse jeito. Então, se não pode o casal, se ele tá querendo participar de um jogo de tarde, a conversa, então nós vamos à missa cedo. Se tiver qualquer atividade cedo, nós vamos à missa essa tal hora. É a falta de comunicação e também trazer a presença de Deus dentro daquela família. É um modo que a gente tem. E os filhos aprendem e depois eles já continuam, porque eles fazem o que o pai, mas a mãe ensinou. Certinho. E, finalizando, assim, o que o matrimônio trouxe para vocês? O que Deus deu a vocês a partir do matrimônio, do casamento? É o que eu falei, né? É difícil porque a gente nem sabia o que era matrimônio naquela época. Hoje em dia, ensina tudo, né? Mas hoje... o matrimônio, meu modo de entender, é formar uma família em Deus, né? Porque não tem jeito de formar uma família a não ser no matrimônio legal, né? Porque dentro do matrimônio, dentro do namoro, já pensar nessa preparação, já preparando para isso. Uhum.
Porque que acontece hoje? Por que as coisas no mundo tá desse jeito? Virou uma coisa doida. Por quê? Não prepara, faz o filho antes de casar, quando a outra vê outra coisa. Quando vai casar, a mulher já teve outro filho com outro homem, ou o homem teve outro filho com outra mulher. Aí não tem aquele diálogo, aí vira o que tá acontecendo na nossa sociedade hoje. Né? Começa dividido. Começa dividido. Já começa no casamento, é isso que está acontecendo na família de hoje. Uhum. Eles já casa dividido. Então, se hoje um rapaz e uma moça quiser ter uma família, ele já tem de preparar dentro do namoro. Dentro do namoro. Sim. E, né, desse modo, qual foi a maior alegria do casamento de vocês? Ou qual é a maior alegria do casamento de vocês? Eu acho, o meu pensar, a maior alegria dentro do nosso casamento é a unidade e a liberdade que a gente tem um com o outro. Nós não sabemos fazer, tudo que nós vamos fazer, nós dois tem que estar juntos, não sei por quê. Fica até pensando. Uma alegria muito importante também tendo no casamento é o filho. O filho traz uma alegria muito grande para a gente também. E hoje em dia a maioria casa fica querendo ter os filhos depois que tem uma profissão, depois já tem 6, 8 anos de casado. Não é isso, gente. E são duas propriedades próprias do matrimônio. A unidade, fazer tudo junto, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E também a fecundidade, né? Os filhos e a educação da fé. Então, se vive o matrimônio, né? Com aquilo que é para ser vivido, né? A unidade, a procriação e educação dos filhos, com a dom da indissolubilidade, então o sinal é certo. É para toda a vida. Para toda a vida. E de fato que Deus uniu o homem, não separa, né? Passe por suas dificuldades, suas dores, cruzes, tristezas, luto, mas permanece firme. O momento da senhora disse assim que em um momento, tem aquele momento que um tem que dar força para o outro. Tem. Hoje nós estamos comentando isso. Então é isso que faz o casamento ser casamento, o matrimônio ser matrimônio, um ser dom para o outro. É assim que se constrói de fato, né? Uma família alicerçada na rocha, né? Que a rocha é a fé que tem em Cristo, né? E foi assim que nós, toda a nossa vida, Deus do namoro, foi assim que nós pensamos. E até hoje a gente continua e cobra do que é casado, porque o Melquisedeque não casou, né? Uhum. Muito bem. Então, nossa, essa é uma alegria. Eu gosto muito das missas quinta-feira de manhã, né? Que assim, é muitas daquelas na missa lá da minha paróquia, minha comunidade pequenininha que não tinha cantores, não tinha músicos, então a comunidade mesmo que cantava. Uhum. Aí quando a senhora, a dona Amélia, está na missa ali e, né, cantando. Não, a Martela, quando chega na missa de cedo que não vê o lá, já, meu Deus do céu. Não vai ser difícil. Mas então, eu já acostumei. E todo mundo assim, a primeira vez, a senhora nem vai lembrar, eu era padre no seminário, e aí a gente veio fazer missão aqui na paróquia. A paróquia ainda era o padre Ricardo. Então viemos com seminaristas, então o sucesso foi Dona Celsa. Ah, foi? Aquela senhora que canta. Que canta bem assim, a senhora, pode não ser, mas é muito conhecida na paróquia, é muito querida, né? Se eu fartar na missa, você sabe. Então acho que a gente não poderia terminar esse podcast, né, sem a senhora cantar. Como a senhora, assim, o tempo todo mundo demonstra um grande amor, grande alegria por Nossa Senhora, né? Uhum. Que a senhora cantasse para nós. Precisa de ser de Nossa Senhora? Então, que a senhora mais gosta, que a senhora mais rezar? Eu gosto muito daquele Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Muito bem. Demais, padre. É uma bênção, né? Então, Dona Celsa, seu Ricardo, muito obrigado por essa partilha tão bonita, tão sincera, tão simples, né? Tenho certeza que aqueles que vão acompanhar o nosso podcast vão se identificar, vão se alegrar, vão lembrar, né? Mas também vão assim se identificar com a partilha de vocês. Obrigada, então, padre. Saiba que vocês dois é um dom, né? Um dom, a família é um dom para nossa paróquia, para a nossa comunidade. Ainda ontem, falava com um casal, nem sei se vocês vão se lembrar, mas a Ângela e o Nelson, que disseram assim, são ministros, né? São os terceiros. Foi agora, esse ministro Aí novo eles falavam que Dona Celsa e seu Ricardo nos catequizaram para casar. De vez em quando parece um assim. Acho que vocês nem lembraram de tantos que passaram, né? Então, assim, imagine quantos que estão aqui, que estão e filhos e tudo. Então, para ver assim, vocês foram dom para a igreja, é dom para a igreja. Às vezes pode parecer que não fazem tanto quanto fazia antes, mas só a presença de vocês já dá força, já anima, já é aquela luz que precisa, né? Sim. Nós não sabemos viver sem o outro de jeito nenhum, viu? Lugar que... E a gente também não consegue ver um sem o outro, não. Hã? E a gente também consegue ver um sem o outro, não. Desse jeito. Então, muito obrigado, né? Pela história de vocês, pela vida de vocês, por ser dom, também ser um dom, né? E assim, nós encerramos mais um podcast vocacional com os nossos irmãos. Que esse momento possa servir de renovar a vocação, renovar o sim a Deus, mas também aqueles que são casados um ao outro, e os casais que discernem para o matrimônio, possam encontrar aqui o exemplo, mas sobretudo ali um meio, um instrumento para viver a vontade de Deus, né? Justamente. Então, desse modo, para encerrar, vamos rezar a nossa oração vocacional, né? Mas antes, lembre-se, né, que você estiver assistindo, né? Dê um like, né? Curta, para que assim o YouTube também possa ver que o nosso conteúdo é importante e assim levar mais adiante essa mensagem, né? Então, Julia, obrigado. Dona Celsa, seu Ricardo, nosso Pasfã, todos os Pascom, né? E todos que estão acompanhando. Então, peço que vocês acompanhem e rezemos juntos, né? Para que o Senhor possa abençoar as famílias de nossa paróquia, fortalecer a união dos casais, santificar o amor entre os esposos, ajudando, né, cada um a fazer do lar uma verdadeira igreja e escola do Evangelho, igreja doméstica. Senhor Jesus, que nascestes numa família e santificaste os laços do amor humano, olhai com bondade para as nossas famílias. Dai aos esposos fidelidade e paciência, aos pais sabedoria para educar seus filhos na fé, e a todos nós a graça de sermos, em nossos lares, sinais vivos do vosso amor.
Abençoai especialmente os casais que sofrem, os que estão em crise e os que se preparam para o matrimônio. Que Maria e José, esposos fiéis, intercedam por todas as famílias. Amém. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo episódio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estejam em paz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Para Tiago. Para Tiago, você me apronta. Fica aí, dona Celso, vamos tirar um retrato, senta aí de novo. O senhor vem mais. Sente, seu Ricardo.